Meus amigos, temos aqui novos desdobramentos envolvendo o caso do ministro Alexandre de Moraes e a suposta agressão que ele e a família teriam sofrido lá no aeroporto em Roma, na Itália, né? Falamos aqui em outro vídeo, inclusive, que a polícia italiana não enxergou qualquer indício de cometimento de crime, nada que precisasse ser processado, né? E agora nós temos a PGR, a Procuradoria-Geral da República, batendo de frente com o STF. Confesso, meus amigos, que era algo que eu não esperava, especialmente depois da saída de Augusto Aras do comando da PGR, né? Além disso, nós temos aí o Rodrigo Pacheco, parece que ele está se incomodando, porque essa nova postura dele, claro, agradou a direita, agradou aos patriotas, mas desagradou o outro lado, né? Ele teve que dar uma resposta aí para essa galerinha que já está enraivecida, né? Desde já eu peço, compartilhe o vídeo, meus amigos, e deixem um like aí embaixo, não custa nada, ajuda muito pro nosso engajamento, tá certo? Vamos começar falando então desses novos desdobramentos, porque vem coisa interessante por aí, viu? Como eu falei no vídeo anterior, essa pode ser uma das grandes reviravoltas envolvendo esse caso, porque se nada ficar comprovado, né, que a família Mantovani lá agrediu realmente o Alexandre de Moraes ou o filho dele, teremos uma grande reviravolta neste caso, porque um vídeo que circulou nas redes sociais aí, talvez os próprios acusados divulgaram esse vídeo, não sabemos ao certo ainda, mostra o ministro Alexandre de Moraes chamando um dos acusados de bandido. Bom, isso é um crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação. E aí, meus amigos, se nada ficar comprovado contra eles, o jogo vai mudar, né? Então bora para a tela aqui, olha só. PGR bate de frente com Toffoli e Moraes, né? Lembra a todos que o ministro Dias Toffoli é o relator deste caso lá no STF, né? Primeiro que eu não entendo por que esse caso está no STF, deveria estar na Justiça Comum, né? Segundo que o ministro Dias Toffoli está, aos olhos de muitos aí, dando uma certa, digamos, priorizada neste caso, né? E certos privilégios ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que em tese figura como vítima nesse caso, né? Lembrando que ainda não há um processo em curso. Há um procedimento investigatório, tá? Eles não são réus, né? Não há uma acusação formal, sobretudo porque a PGR ainda não se manifestou no sentido de denunciá-los, né? Então não há como ter um processo em si. Bom, nós temos aqui imagens, né, do aeroporto daquele dia. Aqui dá para ver um dos acusados, né? E aqui é o filho do ministro Alexandre de Moraes, né? Na legenda não dá para ler muito bem, mas dá para a gente entender alguma coisa. Olha só. Barsi se afasta ao perceber que os óculos haviam caído de seu rosto, né? Então Barsi, o filho dele, afasta. Aí Roberto, que deve ser o Roberto Mantovani, o observa surpreso. Aparentemente, a reação daquele pelo tapa que recebera, né? Aí nós temos aqui na imagem 66, Barsi recoloca os óculos no rosto sem observado por Roberto. As pessoas próximas também observam o entrevero, né? Então, eles montaram uma cronologia das imagens, né? Vale lembrar que essas imagens estão em sigilo e essa ainda é uma grande incógnita. Por que essas imagens estão em sigilo? Quer dizer, se eles realmente foram vítimas aí de agressão, né? O ministro e a sua família, por que não liberam as imagens? Por que o público não pode ver o que aconteceu ali? Para que a gente possa entender melhor esse caso, né? Por que não cedem essas imagens para os acusados? Para que eles possam, inclusive, fazer a sua defesa na plenitude, né? Fazer ali a sua ampla defesa. Continuando, a Procuradoria-Geral da República pediu na última segunda-feira, dia 30, que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, levante o sigilo das filmagens das hostilidades ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto em Roma em julho deste ano, né? O órgão afirma que, sem o material bruto, não poderá formar conclusões sobre o caso. E a PGR diz ainda que, ao manter os vídeos em sigilo, Toffoli limita desarrazoadamente e inconstitucionalmente o acesso do Ministério Público a provas na investigação. E isso é muito grave. E bom que esteja sendo exposto pela própria PGR, hein? Continuando, abre aspas, não se pode construir privilégios em investigações criminais e, por tal razão, não se pode admitir manutenção do sigilo fragmentado da prova no caso em exame, diz trecho do recurso assinado pela Procuradora-Geral da República, Elisete Ramos, e pela vice-PGR, Ana Borges Coelho, tá? A Elisete Ramos, se eu não me engano, é a procuradora interina, né? O Lula ainda não fez a sua indicação. Então, até que ele faça, até que o novo procurador tome posse, a Elisete Ramos é que será a procuradora.
As procuradoras afirmam que precisam das imagens para compreender toda a dinâmica do entrevero e que, ao divulgar meros cortes, Toffoli prejudica não só o trabalho da PGR, mas também a opinião pública. É exatamente isso. Quando esses cortes são divulgados, aí apenas cortes descontextualizados, sem que a gente possa entender de fato ali a cronologia das imagens, o que aconteceu, bom, isso prejudica a defesa dos acusados. Tá? Inclusive, o Toffoli ele nega o acesso dos acusados a essas imagens, né, ou ao público em geral, dizendo que não, é para preservar a imagem dos envolvidos. Mas espera aí, todo mundo já sabe quem são os acusados. A família dos Mantovani foi totalmente exposta, os acusados foram totalmente expostos, né? Então, assim, muita gente, inclusive, tem feito ataques a essas pessoas e tal, sem saber o que de fato aconteceu. Então, qual é o prejuízo que a divulgação dessas imagens, na sua totalidade, vai causar? No meu entendimento, no entendimento da PGR, inclusive, a divulgação de trechos dessas imagens apenas corroboram, né, contribuem para que as pessoas tenham uma ideia distorcida do que aconteceu. E aí cabe a pergunta, será que não é essa a intenção? É apenas um questionamento, né? Continuando aqui, ó. A Polícia Federal analisou as imagens compartilhadas por autoridades da Itália e concluiu que o empresário Roberto Mantovani aparentemente bateu com hostilidade no rosto do filho de Moraes. Para os investigadores, já há provas suficientes para uma condenação. O inquérito ainda não foi concluído. Bom, um relatório da polícia italiana diz que o empresário encostou levemente nos óculos do filho do ministro, tá? Então, assim, aqui é um relatório da polícia da Itália, que a polícia de lá, que tem acesso a todas as imagens e tudo mais, disseram que não, ele encostou levemente. Quer dizer, você pode encostar levemente virando o corpo, encostando sem querer. Você pode encostar levemente, sei lá, vai cumprimentar, vai dar um esbarrão em alguém sem querer, derruba o óculos ou qualquer outro objeto. E foi isso que a polícia italiana concluiu no seu relatório, né? Mas a Polícia Federal brasileira está discordando. Bom, o documento vai ser usado pela defesa do empresário para contestar a versão de Moraes. Em depoimento, o ministro afirmou ter xingado de comunista, bandido e comprado e relatou que seu filho levou um tapa do agressor. A justificativa usada por Toffoli para manter o vídeo em sigilo tem sido a necessidade de preservar a intimidade dos envolvidos e de terceiros que aparecem nas filmagens, né? Necessidade de preservar as imagens dos envolvidos, né? Bom, os terceiros que aparecem nas imagens são cidadãos italianos, muito provavelmente, né? Ou de outras nações ali, né? Então, assim, qual é a necessidade de preservar as imagens dessas pessoas? Não tem. Na minha opinião, não tem. E os únicos que foram expostos aí negativamente, inclusive, foram os acusados, a família Mantovani, né? Então, eu não vejo necessidade realmente de manter essas imagens em sigilo. No mínimo, deveriam liberar elas para os acusados para que eles possam fazer a sua defesa, né? E a PGR rebate o ministro e afirma que os vídeos não se enquadram nas hipóteses previstas em lei para decretar o acesso restrito. Abre aspas, não existem, no particular, atos da vida privada que justifiquem a manutenção do sigilo dessas gravações. Nessa perspectiva, não há que se aventar possível invasão da esfera da privacidade dos indivíduos e violação dos direitos fundamentais, afirma o órgão, né? Então nós temos aqui. Inclusive, o ministro Dias Toffoli nomeou o ministro Alexandre de Moraes e a sua família como, acho que não é assessores, tem uma outra palavra, né? Assistentes de acusação, se não me engano, né? E, cara, isso vai ao encontro, necessariamente vai ao encontro da nossa legislação, porque vigora no Brasil o sistema acusatório, que diz que as figuras dentro de um processo não podem se confundir. Ou seja, o juiz não pode ser ao mesmo tempo vítima e juiz dentro do processo. Agora veja, nós temos aí o ministro Dias Toffoli, relator do caso. Temos o ministro Alexandre de Moraes, que em tese é a vítima do que aconteceu, né? Foi a vítima aí de agressão e que agora está trabalhando como assistente de acusação. Ou seja, num caso que envolve ele mesmo. Ele está acusando e ao mesmo tempo figura como vítima. E quase, né, só podia ser ali também o juiz da ação. Não, mas é o colega dele, o Toffoli, né? Tá de brincadeira, mas é só no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Enfim, pelo menos a PGR é quem detém a ação penal pública, né, que pode ou não oferecer denúncia, já se posicionou no sentido de que não existiu crime, né, ao que parece, e gostaria que essas imagens fossem divulgadas na sua totalidade, pelo menos para os envolvidos, pelo menos para aqueles que estão sendo acusados, para que eles possam se defender adequadamente. Porque só aquele vídeo
que foi exposto, onde o ministro Alexandre de Moraes aparece xingando ele de bandido, um dos acusados, já prova que ele sim cometeu o crime de calúnia, injúria e difamação, os crimes contra a honra, né? Então aí tá comprovado pelo menos. E como eu disse, caso isso termine aí de forma que eles não sejam condenados, né? Não haja pelo menos um processo formal, já vai ser uma grande derrota e uma grande reviravolta, porque o empresário que foi xingado de bandido vai poder ingressar com ação contra o ministro Alexandre de Moraes por calúnia, injúria e difamação, tá? E só para finalizar, nós temos essa notícia aqui que eu achei interessante, olha. Desespero. Pacheco manda recado e diz que não é menino, né? Não vai me colocar em uma caixinha. Foi o que ele disse, vejam só. O presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, rebateu nesta segunda-feira as críticas que tem acenado ao bolsonarismo em alguns temas visando sua sucessão na presidência da Casa e as eleições de 2026, né? Então, assim, a esquerda está criticando o Pacheco porque, teoricamente, ele está acenando ao bolsonarismo, né? Ou à direita. Bom, de fato, na prática, é o que está acontecendo, né? Eu não sei por que o Pacheco está tomando essa atitude agora, mas parece que ele acordou e eu espero que ele não retroceda e se mantenha assim até 2026, né? Pacheco, segura a onda aí, cara. Segura, aguenta a pressão. O pessoal tá querendo confundir sua cabeça. O Lula não vai te dar nada que ele prometeu. É um mentiroso, é um estelionatário eleitoral. Pula dessa aí, meu amigo, que um dia, uma hora, e eu espero que não demore muito, esse barco aí vai afundar, viu? Então, segura a tua onda aí, meu. Continua aí que os patriotas estão contigo, hein? Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Não esqueça, deixa o seu like aí embaixo, não custa nada e ajuda muito para o nosso engajamento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.